Ai, se existe uma personagem que provavelmente fez muita gente sentir raiva nesse episódio de Uma Nova Mulher, é a Denise. Ela se envolve com Erden, marido da Layla. Ada descobre, as duas discutem. E olhando apenas para o que aconteceu, parece muito fácil colocar a Denise no lugar da vilã. Só que o episódio começa a desmontar essa leitura. Nós descobrimos que, ainda criança, Denise encontrou a própria mãe morta no banheiro. A mãe tinha tirado a própria vida. Depois, descobrimos que existe uma história entre o pai de Ada e Denise. As duas mães e uma ruptura familiar começou muito antes da briga entre as duas irmãs. E isso muda uma coisa importante. Não muda a responsabilidade de Denise pelo que ela fez, mas muda a nossa capacidade de compreender de onde determinados comportamentos podem estar sendo organizados. Porque existe uma diferença entre justificar uma atitude e compreender a estrutura emocional que participa dela. E talvez seja justamente aí que esse episódio fique tão interessante. Às vezes aquilo que mais rejeitamos no adulto começou com uma tentativa infantil de lidar com algo que ele ainda não tinha recursos para compreender. Denise disse uma frase muito forte: "Eu não sou como minha mãe, eu sou como meu pai." Parece uma simples afirmação de identidade, mas pode existir algo muito mais profundo nessa frase. Porque uma identidade pode ser construída de duas maneiras. Eu posso caminhar em direção àquilo que quero ser, ou posso passar a vida caminhando para longe daquilo que tenho medo de me tornar. E essas duas coisas não são iguais. Imagina uma criança que vive uma experiência muito dolorosa com um dos pais. Ela pode concluir mesmo sem formular isso em palavras: "Eu nunca vou depender de ninguém. Eu nunca vou demonstrar fraqueza. Eu preciso ser forte. Eu preciso agradar para não ser abandonado. Eu preciso cuidar de todos. Eu só posso confiar em mim." Essas conclusões podem funcionar como estratégias de proteção. O problema é que, com a repetição, uma estratégia deixa de parecer uma estratégia. Ela começa a parecer: "Isso sou eu." É aí que uma adaptação pode se transformar em identidade. E o adulto passa a defender como uma personalidade aquilo que talvez tenha começado como proteção. Por isso, ser o oposto dos seus pais não significa necessariamente estar livre deles. Às vezes, significa continuar tendo-os como referência para a própria vida, só que escolhendo sempre a direção contrária. E Ada percebe exatamente isso em si mesma. Ela reconhece que sua raiva de Denise não era apenas pelo envolvimento com Erden. Denise tocava em algo muito mais antigo: na traição do pai, na dor da mãe, na mulher com que o pai se relacionou e em outras relações que fizeram Ada experimentar novamente sentimentos parecidos. E isso nos ajuda a compreender um mecanismo muito importante. Nós não reagimos apenas aos acontecimentos. Nós reagimos ao significado que o nosso sistema atribuiu a eles. O marido não responde uma mensagem. Esse é o fato. Mas alguém pode interpretar: ele está ocupado. Outra pessoa: ele está me evitando. Outra: eu não sou importante. Percebe? O acontecimento externo pode ser exatamente o mesmo. A experiência interna completamente diferente. E isso acontece porque o cérebro não trabalha apenas registrando o presente. Ele compara, ele associa, procura padrões e utiliza experiências anteriores para tentar prever o que está acontecendo agora. Isso é útil para a nossa sobrevivência, mas também pode fazer com que uma situação atual carregue um peso emocional muito maior do que ela teria isoladamente. Por isso algumas pessoas dizem: eu sei que parece pequeno, mas aquilo me tirou completamente do eixo. Talvez o presente tenha sido pequeno, mas aquilo que ele encontrou por dentro
Não era. Agora, traz isso para a vida adulta. Uma criança aprende que precisa ser útil para receber reconhecimento. Aí, ela cresce e se torna aquele adulto que resolve tudo, na família, na empresa, na equipe. Ela sente dificuldade de delegar, faz mais do que deveria e pode até ficar ressentida porque ninguém assume a responsabilidade. Só que existe aqui um paradoxo. Ela deseja ajuda, mas construiu uma identidade baseada em ser indispensável. Outra criança aprende que conflito acaba ameaçando o vínculo. Então ela cresce evitando divergência. Não fala, não estabelece limite, tolera demais, até explodir. Outra aprende, se eu não controlar, alguma coisa ruim vai acontecer. E vira aquele adulto que revisa tudo, centraliza tudo, acompanha tudo e não consegue descansar. Então você percebe o ponto? O comportamento atual pode parecer totalmente irracional quando olhamos apenas para a situação presente, mas às vezes ele está sendo alimentado por uma regra emocional muito antiga. E olha, na psicanálise poderíamos pensar em repetição e identificação. Agora, na psicotraumatologia, em estratégias de proteção que continuam sendo acionadas mesmo quando o contexto mudou. E já na programação neurolinguística, podemos observar crenças, filtros perceptivos e padrões de resposta que passam a organizar aquilo que a pessoa percebe como possível, seguro ou perigoso. São linguagens diferentes apontando para uma questão parecida. Então, o passado não precisa ser lembrado conscientemente para continuar participando das decisões do presente. E aqui está uma parte que costuma surpreender. A mesma posição emocional pode aparecer em áreas completamente diferentes da vida. Veja, no relacionamento, alguém que aprendeu a precisar de aprovação pode ter enorme dificuldade de dizer não. Já na empresa, pode aceitar condições ruins para não desagradar. No dinheiro, pode ter dificuldade de cobrar, negociar ou sustentar um preço diante da rejeição. Não porque exista uma relação mágica entre a infância e dinheiro, mas porque dinheiro envolve comportamento, envolve valor percebido, negociação, risco, capacidade de frustrar alguém, tolerância ao desconforto, posicionamento. E tudo isso passa pela forma como a pessoa aprendeu a se relacionar. O mesmo vale para o corpo. Quando alguém vive em estado constante de vigília, controle, urgência ou ameaça, o organismo participa dessa experiência. Sistema nervoso, sono, tensão muscular, recuperação, irritabilidade e percepção de cansaço podem ser afetados pelo estresse prolongado. Isso não significa dizer essa doença aconteceu por causa daquele trauma. Isso seria uma simplificação perigosa. Significa dizer que o corpo e a experiência emocional não vivem em prédios separados. Eles fazem parte do mesmo organismo. Fico mostra isso de uma maneira muito concreta. Quando a taverna pega fogo, não desaparece apenas uma construção ali, desaparece sua única fonte de renda. E na cabeça podem existir números, mas para o organismo aquilo também pode significar ameaça à segurança, ao futuro e à capacidade de sustentar a própria vida. E talvez seja por isso que esse episódio seja muito mais profundo do que uma história sobre traição, rivalidade ou família. Denise tenta não ser a mãe. A Ada, ela reage a algo que ultrapassa Denise. Erden responsabiliza Leila pela própria escolha. O Fico vê sua segurança desaparecer junto com a taverna. A Sevik e Fico precisam reconhecer que aquela menina já passou uma história antes deles. Então, todos de alguma maneira estão diante de uma questão de lugar. E isso também acontece conosco. Existe o lugar da criança que precisou agradar, o filho que precisou ser forte, a filha que aprendeu a não incomodar,
O filho que virou responsável por todos. Aquele que decidiu que jamais dependeria de alguém. Só que depois existe outro lugar. O do adulto que pode olhar para essas estratégias e perguntar: eu ainda preciso viver assim? Maturidade emocional não é negar aquilo que aconteceu. Também não é culpar pai e mãe pelo presente. É reconhecer aquilo que foi aprendido. Compreender porque um dia aquilo foi necessário e desenvolver a capacidade de escolher quando aquilo ainda serve e quando deixou de servir. Porque quando essa posição interna muda, pode mudar também a maneira como você se relaciona, se posiciona, lidera, cobra, ganha dinheiro, descansa, estabelece limites e cuida do próprio corpo. Talvez seja por isso que depois desse episódio fique tão difícil olhar para Denise apenas como uma personagem que todo mundo odeia. Porque quando conhecemos a história por trás do comportamento, a pergunta deixa de ser apenas por que ela fez isso? E passa a ser também de que lugar dentro dela essa escolha foi feita. E talvez essa seja uma pergunta que vale a pena fazer para nós mesmos. Um super beijo!